Irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Amém. Para sempre seja louvado o nome do Senhor nosso Deus. Podeis tomar os vossos assentos. Obrigado. Graças a Deus por tudo que já aconteceu até o presente momento. Graças a Deus por tudo que ainda há de acontecer. Eu gostaria de ler o versículo 7 do capítulo 3 de Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 7. Leamos. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve. Mais uma vez. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve. Amém. Irmãos, irmãs, a igreja em Filadélfia foi a sexta igreja a receber carta da parte de Jesus. O capítulo de número 2, o capítulo de número 3 de Apocalipse registram as 7 cartas enviadas por Jesus às 7 igrejas da Ásia Menor. Vale salientar que a Ásia Menor não era formada apenas por 7 cidades e, consequentemente, por 7 igrejas. Mas essas igrejas mencionadas, citadas em Apocalipse 2 e 3, elas foram a igreja que estavam passando por momentos diferentes. Eram 7 igrejas locais, cada uma estava em uma cidade diferente da Ásia Menor, cada uma tinha um nome, e cada uma tinha a razão de receber uma carta da parte de Jesus. Por que então Jesus escreve somente as 7 igrejas dessas 7 cidades, visto que havia outras cidades e, consequentemente, outras igrejas? Há uma posição teológica de que a razão as razões pelas quais estas 7 igrejas somente elas receberam cartas da parte de Jesus, é porque essas igrejas, essas 7, representavam os 7 períodos
da igreja cristã. E nós gostaríamos de pontuar alguma coisa interessante sobre essas 7 igrejas. A primeira igreja a receber a missiva de Jesus, a primeira igreja das 7 a receber cartas, ou carta, foi a igreja de Éfeso. Éfeso era uma cidade portuária, uma cidade muito rica. Seu nome, Éfeso, literalmente significa desejável. Digam comigo, 1, 2, 3 já. Desejável. Outra vez, desejável. A igreja de Éfeso era, sem dúvida, a representação nesta carta de um período histórico, de um período extraordinário da igreja cristã. Analisem comigo a expressão Éfeso, que eu já disse que literalmente significa o quê? Desejável. Essa igreja, ela representa o primeiro período da igreja cristã, que é chamada, ou chamado este período, de igreja primitiva. Já ouviram falar? Na igreja primitiva? A igreja primitiva foi a igreja fundada por Jesus. E foi também a igreja doutrinada pelos 12 apóstolos. Então, esse período foi o período inicial da igreja cristã, que era uma igreja amável, uma igreja que todo mundo desejava. Os crentes dessa igreja, por onde passavam, caíam na graça de toda a comunidade. Era mais ou menos isto. Pastor Alessandro, dê uma descidinha até ali no corredor, por gentileza, para a gente ilustrar esse período extraordinário da igreja. Bem aí, isso. Olha aí, um crente tão piedoso, tão fervoroso, tão verdadeiro, quando passava nas ruas, em meio à comunidade, deu uma caminhadinha aqui para o púlpito, o povo fazia assim. Quem pode bater palmas? Como é que o povo diz hoje para nós, quando a gente anda nas ruas? Qual seria o vocábulo? Qual seria a expressão usada
pela sociedade em referência a nós? Será que era, aí vai um homem de Deus, aí está um homem de Deus, esse sim é um homem de Deus, esse sim, essa sim é uma mulher de Deus? Será que havia palminhas? Vamos bater? Ou será que há um xingamento? Esse aí não vale nada, esse aí não presta, essa aí não presta, só tem nome de crente, esse pastor gosta de dinheiro. Será? O que a sociedade está dizendo de nós? É tempo de nós nos despertarmos e sermos verdadeiros homens de Deus e verdadeiras mulheres de Deus. Glória ao Senhor. Então a igreja de Éfeso representa a igreja do primeiro século, que é conhecida como a igreja primitiva, é conhecida também como a igreja apostólica. Vamos ver o retrato escrito, falado. Eu pediria 2 irmãos, um à minha direita e outro à esquerda, usando tanto o da direita quanto o da esquerda, com o mais alto significado do trabalho aqui. Vamos ler. Cada um com a sua Bíblia, obrigado. O retrato falado deste período, para ver se a gente imita, para ver se a gente parece com esse período. Primeiro o senhor vai ler Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, versículo 42 a 47. O senhor procure Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32. Ok. Encontrou? Eu convidaria os meus companheiros a fazerem uma meditação atenciosa. Eu convidaria esta audiência a refletir profundamente esta leitura, por favor. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Preste atenção como essa igreja era. Perseverava primeiramente na doutrina dos apóstolos. Segundo lugar, na comunhão. O que o que os apóstolos doutrinavam, a igreja permanecia. Em segundo lugar, a igreja permanecia na comunhão. Os crentes eram unidos. Em terceiro lugar, a igreja fazia confraternidade, participava da ceia do Senhor de uma forma acentuada, nas orações. E a igreja não perdia os cultos de oração, quer aonde reunia a comunidade, quer nas residências. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais em que faziam os apóstolos. Em toda alma, em toda vida, em todo ser, em cada crente, em cada homem, em cada mulher havia temor. Hoje cada um faz o que quer,
não tem receio de nada, mas os crentes da igreja primitiva temiam fazer o que não deveriam fazer. Havia um espírito de amor e reverência por Deus e pelos irmãos. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Os crentes que já haviam crido, eles estavam juntos. Olhem para mim. Eles estavam o quê, irmãos? Juntos. Vocês sabem porque as cidades, as casas são coladinhas umas nas outras? Pegue a mão do seu companheiro e diga assim: sabes por quê? Porque o ser humano, antropologicamente falando, sociologicamente falando, depende do outro. E por isso, nenhum quer viver isolado, quer viver pertinho. Hoje nós temos cerca de 84%, 86% da população morando aonde? Na zona urbana. Só temos 14% ainda morando na zona rural. Porque o povo quer estar junto. Ainda que seja mal com o vizinho, de forma natural, de forma sociológica, de forma antropológica, quer viver juntinho do seu próximo. Roberto Carlos não vão me ter como desviado. Ele canta uma música assim: eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais próximo e poder cantar. Eu quero ter um quintal sem muro. Não é assim? Porque isso é um desejo antropológico. Isso é um desejo sociológico, natural. E essa igreja primitiva experimentava isso e dizia que todos os que criam estavam o quê? Juntos. E hoje os crentes são separados. Tem deles que dizem assim: se esse aí foi para o céu, eu não quero ir para lá junto com ele. Isso é o sinal de um crente desviado. Isso é o sinal de uma igreja que não tem comunhão. Não vamos cantar a música de Roberto Carlos, vamos cantar a música de Oséias de Paula. Eu te amo mais que a abelha ama a flor. Eu te amo. Amém. De nada adianta a vida cristã se nós não, em primeiro lugar, amarmos a Deus. E em segundo lugar, o nosso próximo como a nós mesmos. Um certo intelectual de Israel perguntou para Jesus qual era o maior, o primeiro e o maior mandamento. Jesus disse que o primeiro e o maior mandamento era amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante este é: amai-vos o próximo como a você mesmo. A igreja primitiva era assim. Continua lendo, irmão.
vendia suas propriedades e fazendas, repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Aleluia. Está até aí que versículo? 45. Lê até o 47. E perseverando unanimemente todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e gentileza de coração, louvando a Deus, caía na graça de todos os povos. Todos os dias acrescentavam o Senhor à igreja aqueles que havia de salvar. Amém. Glória a Deus. Olha aqui. Eles, além de perseverar, no templo, todos os dias, eles faziam churrasco em casa. Ontem fostes na tua casa. Ontem à noite foi na casa de quem? Do Jefferson. Hoje, agora à tarde, ao meio-dia, você aonde? Na casa do Danilo. Que vocês possam continuar, porque assim era na igreja primitiva. E não só em dia de festa, mas isso era uma questão diária do povo. Leia agora aí, por gentileza, para vocês verem como os dois textos mostram o retrato falado da verdadeira igreja de Cristo. É o 4:32. Da multidão dos que creram, Levanta mais, fala mais alto, irmão. da multidão dos que creram, eram um coração e alma. Ninguém considerava. Só um minutinho. Da multidão dos que creram, da multidão dos que aceitaram a Jesus, digam após mim, o coração de um, bem forte, o coração de um era o coração do outro, a alma de um era a alma do outro, ao ponto de dizer o que, irmãos? Nenhum considerava exclusivamente sua, nenhuma das coisas que possuía. Eles eram tão unidos que eles não consideravam ser dono de nada, porque eles sentiam do jeito que o outro sentia. E eles pensavam do jeito que o outro pensava. A igreja vai ser arrebatada. Mas para ela ser arrebatada, nós teremos que voltar a essa prática. E aí eu vou chegar em Filadélfia daqui a pouco. Só quem está entendendo? Aleluia. Muito obrigado. Então, a primeira carta foi para falar de Éfeso. Éfeso representa a igreja do primeiro século. A segunda igreja foi a igreja de Esmirna. Veja, vamos analisar. Porque só dizer, eis que diante de ti abri uma porta. Eu quero levá-los nesta manhã a uma reflexão. Por que Jesus abriu uma porta na igreja de Filadélfia? Então a igreja de Esmirna, a igreja de Éfeso, quem se lembra o significado? Desejável. Esmirna representa o segundo período da igreja cristã. Esmirna, literalmente, veja como as coisas vão se encaixando na história. Esmirna
literalmente significa amargura. Significa ou representa a igreja perseguida. Olhem para mim. Tudo foi um mar de rosas no primeiro século. A única coisinha que aconteceu na igreja de Éfeso, lá por volta do ano 93, é que ela havia esfriado um pouquinho em relação à sua atitude amorosa. E Jesus aconselha ela a voltar à prática de quê? Do primeiro amor. O segundo século, o terceiro século, a igreja passa por um momento de perseguição, que está representada na igreja de Esmirna. Esse período vai do ano 100 até o edito de Constantino, no ano 313 AD, ano Domini, ano da graça do Senhor. Representa esses 2 séculos e mais 13 anos de a igreja perseguida. A igreja foi perseguida. A igreja foi amargurada. Também a gente vê a terceira carta dirigida agora à igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo representa o terceiro período da história da igreja. Olhem para mim, que vai do século IV até o século VI. Analise comigo. Enquanto Éfeso significa o quê? Desejável. Mas deixou de ser desejável. Lhes faltou o primeiro amor. A igreja de Esmirna significa o quê? Amargura. Parece que ela vai ser uma igreja fiel. E pelo fato dela ser uma igreja fiel, ela vai ser uma igreja perseguida. Ela vai ser uma igreja que vai passar por amargura. E foi século 3, 4, 5 e 6. Ou melhor, século 1, século 2 e século 3. E logo a igreja de Pérgamo aparece neste contexto, representando o período geral, o terceiro período geral da igreja cristã, que vai do século 4 ao século 6. Pérgamo quer dizer casamento. Digam comigo, Pérgamo quer dizer o quê? Então vamos fazer uma pequena avaliação. Éfeso significa o quê?
Esmirna significa o quê? Pérgamo significa o quê? Casamento. E representa a igreja cristã com suas práticas pagãs nos séculos 4, no século 4, 5 e no século 6. Quando a igreja se juntou ao Estado. Quando a igreja se uniu ao império. Ora, o império queria determinar as ordens para a igreja e determinava. E ora, a igreja determinava ordens ao império. Havia assim um casamento, e um casamento bastante desmantelado entre a igreja e o império. E Deus já havia mostrado a Daniel que essa junção não daria certo. Quando Deus fez ele ter, Nabucodonosor, ter uma visão de uma estátua, cuja estátua tinha o formato de quê? De homem, cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e colchas de cobre, pernas de ferro e os pés, partes de ferro e de barro. E o texto diz que o ferro não se juntava ao barro e nem o barro se juntava ao ferro. E ele viu aquilo, e logo em seguida teve uma visão de uma pedra sem auxílio de mãos, que tocou nos pés, parte de barro e parte de ferro, e derrubou a estátua. Nabucodonosor ficou preocupado, não sabia interpretar, nem um mago, nem um astrólogo, nem um adivinhador, nem um endemoniado do seu império pôde dar interpretação. Aí avisaram: há no teu reino um cativo, um dos cativos, o nome dele é Daniel. Esse rapaz interpreta sonho. E Nabucodonosor já tinha feito com os outros, fez com ele. Eu gostaria que o senhor contasse o sonho que eu tive. Inteligente, porque se ele dissesse o sonho, qualquer um poderia dar uma interpretação. Então, para ele saber que a interpretação era verdadeira, ele queria saber por parte de quem poderia dar a interpretação, dizer o sonho dele. E aí Daniel disse: me dê um tempo que eu vou orar. E Daniel orou, e Deus mostrou o sonho que Nabucodonosor teve. Depois ele se apresenta: olha, eu vim aqui dizer o teu sonho e dar interpretação, não porque eu seja o homem que tenha o maior, o mais excelente espírito entre os grandes sábios,
não é por isso, mas porque o Senhor Deus, que revela os mistérios, Ele me fez saber. Ele disse: o Senhor estava dormindo, mas antes de dormir, o Senhor deitou preocupado. O que seria o seu reino depois do Senhor? Nabucodonosor disse: olha, começou a falar a verdade. E logo o Senhor pegou no sono. E quando o Senhor pegou no sono, o Senhor teve um sonho. Olha, ele está falando a verdade. O Senhor viu uma estátua. A cabeça da estátua era de ouro puro. O peito e os braços eram de prata. O ventre e as colchas eram de cobre. Foi desse jeito. As pernas de ferro e os pés, parte de ferro e parte de barro. Mas havia um problema, é que o barro não se unia com o ferro. Foi desse jeito. Quando o Senhor contemplava essa cena, o Senhor viu uma segunda cena. Uma pedra sem auxílio de mãos, que tocou no pé da estátua, e ela caiu. E a pedra tornou-se uma grande montanha e encheu toda a terra. Só quem pode levantar as mãozinhas e glorificar a Deus. Ele disse que o cabeça de ouro era o Império Babilônio, que seria substituído por outro império mais fraco, prata, que foi o Império Medo-Persa. O Império Medo-Persa seria destruído por um império mais fraco do que ele, o Império Grego, representado no cobre, ou pelo cobre. E esse império seria destruído por um mais fraco, que foi o Império Romano, representado pelo ferro. Mas foi nesse período que nasceu o Senhor Jesus Cristo. A pedra vista por Nabucodonosor, que foi lançada sem auxílio de mãos, que destruiu os impérios mundiais. Pegue na mão do seu companheiro, da sua companheira, e diga assim: depois de Jesus, bem forte, depois de Jesus, está fraco, depois de Jesus, bem que já tentaram, mas nunca conseguiram mais formar um império mundial. Vai ter um império mundial do anticristo, mas outra vez o Senhor Jesus também irá destruir. Só quem pode levantar as mãos e glorificar a Deus. O que seria essa mistura de ferro com essa mistura de barro? O ferro era uma representação do Império Romano, e o barro
uma representação da igreja. Pega a mão do seu companheiro, da sua companheira, e diga assim: nunca deu certo e nunca vai dar certo a igreja depender do Estado. Estado e igreja não podem se relacionar no sentido de depender um do outro. Nós, como cidadãos, podemos escolher os nossos representantes, mas nunca colocar a igreja como dependente do Estado. Só quem recebe a palavra, levante a sua mão. A igreja não depende de político, a igreja não depende de governos, a igreja depende de Jesus Cristo. Aleluia. Os líderes, a comunidade, pode bem se relacionar com as autoridades, mas nunca depender delas. Foi o mal da igreja de Pérgamo. Só quem está entendendo? A outra igreja a receber carta foi a igreja de Tiatira. Foi a igreja de Tiatira. Tiatira ela representa a igreja, olha para mim, Tiatira representa a igreja do século 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. A igreja da Idade Média, a igreja medieval, representa a igreja mundana. Nós precisamos atentar de que a igreja precisa sair ou abandonar o mundanismo. Tiatira significa profana. E neste período, a igreja foi conhecida como a igreja profana. A própria história mostra isso. Ontem eu pontuei rapidinho que pela primeira vez nós fomos chamados de quê? De cristãos. Depois fomos chamados de quê? De protestantes. Entre o ser chamado cristãos, e o ser chamado protestantes, houve a profanação. Nós precisamos abandonar de nosso meio, a profanação, aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus. Tem crente
que quer ser crente, mas não abandona o profano, mistura o sagrado com o profano. Jesus disse que nós não podemos servir a dois senhores, porque haveremos de agradar a um e aborrecer o outro. Portanto, não se pode servir ou amar a Deus e Mamon, que representa o mundanismo, que representa o materialismo. E hoje em dia, muitas igrejas estão vivendo esse período, o período da profanação. Mas a gente encontra uma outra carta dirigida a uma quinta igreja, que é a igreja de Sardes. Analise comigo. A primeira igreja foi a igreja de Éfeso. Éfeso significa o quê? Desejável. A segunda igreja foi a igreja de Esmirna. Esmirna significa o quê? Amargura. A terceira igreja foi a igreja de Pérgamo. Pérgamo significa o quê? Casamento. A quarta igreja foi a igreja de Tiatira. Tiatira significa o quê? Profana ou profanação. E agora estamos diante da igreja de quê? De Sardes. Olhem para mim. Sardes, diga comigo, Sardes. O nome Sardes significa remanescente. O nome Sardes significa remanescente. E a igreja de Sardes, ela representa, só quem está me escutando? A igreja cristã do século XVI até o presente século. Os grandes teólogos pentecostais, dispensacionalistas, entendem que a igreja de Sardes, cujo nome significa o quê? Remanescente, é a igreja da reforma, da pré-reforma e da reforma. Como eu citei ontem, aqui alguns pré-reformadores e alguns reformadores. Olhem para mim. Mas essa igreja, Sardes, analise comigo, essa igreja denominada de Sardes, que quer dizer o quê? Remanescente. Jesus fez um diagnóstico nela. Ela se achava uma igreja poderosa. Se achava uma igreja pujante. Ela tinha o nome de uma igreja viva. Mas o Senhor Jesus diagnosticou
aquela igreja. E chegou a dizer para ela o seguinte: tu tens nomes que vives, mas tu estás morta. Eu diria que hoje a igreja está poderosa, está elitizada, está socialmente em destaque. As grandes denominações, as conhecidas igrejas históricas, as igrejas pentecostais históricas, mormente aquelas que cresceram muito, as igrejas neopentecostais, que não preciso eu dizer os nomes aqui, parece só o que não falta é nada, porque eles têm tudo do ponto de vista. Um certo papa, que eu me esqueci agora o nome dele, não me lembro, chegou para Tomás de Aquino e mostrou as glórias da igreja, do Império Romano, do Império Religioso, de Roma, o Vaticano, e disse para Tomás de Aquino: Tomás, a igreja hoje não dirá mais, não tenho prata e nem ouro. Tomás de Aquino, com reverência, disse: é verdade, vossa santidade. A igreja de hoje não dirá mais, não tenho prata e não tenho ouro, mas também ela não dirá mais, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. A igreja de hoje tem tudo, mas o mais importante não tem, que é o poder de Deus. Aleluia. E eu diria que nós precisamos urgentemente sairmos dessa igreja, desse período de igreja estruturada, de igreja poderosa, de igreja portentosa, para experimentarmos de uma igreja que tem nome, que vive, mas está morta. Aleluia. A igreja Assembleia de Deus, pertencente à igreja em Parauapebas, Assembleia de Deus Missão em Parauapebas, nesta cidade, celebra seu 6º aniversário, com o tema Eis que diante de ti pus uma porta
aberta. Essa palavra não é para uma igreja empoderada, não é para uma igreja socialmente estruturada, mas é para uma igreja que não tem o nome de Sardes, mas para uma igreja que recebe o nome de Filadélfia. Aleluia. Filadélfia representa a igreja que vai experimentar, pastor Alessandro, o último reavivamento espiritual. Aleluia. Pegue a mão de seu companheiro ou da sua companheira e diga assim: aleluia. Filadélfia significa amor fraternal. Filadélfia é a igreja do amor. Filadélfia é a igreja da irmanização. Filadélfia é a igreja evangelística. Filadélfia é a igreja que tem pouca forças. A igreja que não nega o nome de Jesus. É a igreja evangelizadora, é a igreja missionária. Aleluia. É a igreja reavivada, a igreja que vai cantar o Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só quem faz parte dessa igreja, levante a sua mão e glorifique a Deus. Oh, para sempre seja glorificado o nome do Senhor. Aleluia. Quem pode levantar a mão direita? 30 segundos. Aleluia. 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 Levante a sua mão direita. Só quem tem mãos direitas. Mãos direitas, braços direitos. Levante assim, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Isso faz até bem para o teu físico nesta manhã especial. Diga: Senhor, eu estou aqui diante de Ti. Eu quero ser. Eu quero ser. Eu quero ser. Eu quero ser a igreja do reavivamento espiritual. A igreja evangelística, a igreja discipuladora. Eu quero ser a igreja que tem a porta aberta. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Adore a Deus. Adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus. Filadélfia, parece-me que é a igreja que deixou as práticas da igreja de Pérgamo, que deixou as práticas da igreja de Tiatira, que deixou as práticas da igreja de Sardes, e agora vai voltar as práticas da igreja de Éfeso, ainda que passe pelas mesmas perseguições que passou a igreja
de Esmirna, mas com certeza será a igreja que terá o encontro com Jesus Cristo nos ares. Aleluia, 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 aleluia. Glorifique o nome do Senhor para sempre. Glorifique o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. A igreja de Filadélfia, ela antecede a igreja de Laodiceia. A igreja de Filadélfia, ela recebeu elogio de Jesus. Ela foi elogiada por sua fidelidade, por guardar a palavra de Cristo e não negar o seu nome, apesar de ter pouca força. Ela não recebeu uma advertência no formato de crítica, como as outras receberam. Mas ela recebeu uma advertência com a conotação de exortação. Para ela guardar, para ela conservar aquilo que ela tinha. Eis que venho sem demora. Veja que Filadélfia é a igreja que recebe a reafirmação de que Jesus vai voltar. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Quem já foi presenteado por Jesus com o maior presente, com a salvação, levante a sua mão. Com os dons espirituais, recebam. Aleluia. Diga aleluia. Diga glória. Diga obrigado, Senhor. E nesta manhã especial, a palavra é esta: guarda bem o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Oh, aleluia. Só quem quer se encontrar com Jesus. Aleluia. Aleluia. A igreja, depois de receber esta advertência, ela recebe uma exortação. Exortar não é repreender. Exortar é consolar. Exortar é animar. Exortar é encorajar. É incentivar. É motivar. Eis
que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ela diz, no sentido da exortação, Jesus diz, no sentido da exortação, do incentivo: eis que diante de ti pus uma porta. Aleluia. A porta estava fechada ou a porta estava aberta? A porta aberta significa dizer que há entrada, que há presença, que há visitação, que há amizade, que há companheirismo, que há presença de Jesus nessa igreja. Que nesta manhã especial, cada um de nós possa refletir e vivermos o mais alto sentido da igreja de Filadélfia. Que possamos permanecer firmes, caminhando até chegarmos ao encontro com Jesus. Em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao versículo 18. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes, como os demais, que não têm esperança, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Cristo morreu e ressuscitou, assim também cremos que Deus trará com Ele todos os que dormem. Digo isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de maneira nenhuma precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles ao encontrar o Senhor nos ares. É para sempre estaremos com o Senhor. Só os que querem estar preparados, renovados, avivados, reavivados, se coloquem em pé. Oh, aleluia. Deixa eu perguntar aqui, só os que querem integrar a igreja de Filadélfia, vem até aqui à frente. Glória a Jesus. Todos que querem estar nesta porta que a igreja recebeu, venha aqui agora. Aleluia. Venha glorificando ao Senhor, venha exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Eis que diante de ti pus uma porta aberta. Deixa eu perguntar aqui, quem é batizado com o Espírito Santo? Só os que são batizados, levantem as mãos. Aleluia. E quem quer ser batizado com o Espírito Santo? Aleluia. Quem quer renovação espiritual? Nós estamos em uma manhã pentecostal, onde já refletimos positivamente acerca de alguns períodos da igreja, onde já refletimos negativamente alguns períodos da igreja, e aonde voltamos
a refletir positivamente alguns períodos da igreja, especialmente a este período, o período da renovação. A igreja de Laodiceia, nós não falamos. Laodiceia literalmente significa governo do povo, ou governo democrático, onde o povo faz o que quer. A igreja de Laodiceia é uma igreja mista, que estará na terra após o arrebatamento de Filadélfia. Aleluia. Quem é Filadélfia vai dar glória. Quem é Laodiceia vai ficar calado. Quem é Filadélfia vai ter porta aberta. Quem é Laodiceia vai ter porta fechada. Quem é Filadélfia vai ser arrebatada. Quem é Laodiceia vai ficar para a grande tribulação. Quem é Filadélfia vai receber renovo esta manhã. Só os que não são batizados, fique bem aqui no meio, por favor. Aleluia. Os que são batizados do Espírito Santo, façam um círculo. Os que não são, entrem no círculo. Aleluia. Cantor, cadê o cantor? Aleluia. Os que são batizados, façam um círculo, pegando a mão um do outro. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre Deus. Só quer Uribicalabaga, em presença de Jesus na casa, meu irmão. A ti e nada mais, nada além de ti. Receba fogo de Deus em nome de Jesus. Receba, receba, receba. Está descendo, irmão, pela primeira vez. Está descendo. Olha a glória, olha a presença. Batiza Jesus com teu Espírito. Jesus já está enchendo ali. Jesus está manifestando sua presença. Batiza Jesus. Batiza Jesus. Oh, glória a Deus. We are séria. Aramarachou remetalai. Ali tarabachou feriado tarabá. Jesus está aqui, irmãos. Sintam a presença de Deus. Sintam a graça de Deus. Sintam a alegria dos céus. Aleluia.